O batismo no Espírito Santo e as línguas estranhas são uma doutrina bíblica? Os dons espirituais cessaram no primeiro século ou eles são atuais e presentes na igreja de agora? O que é ser pentecostal? Nesta lição abordaremos estes assuntos de extrema importância, seguindo uma perspectiva bíblica, teológica e histórica. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o Murilo Alencar e é com muita alegria que estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 8, datada do dia 21 de agosto de 2022, cujo título é A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Essa lição está bem colocada para o tempo em que nós vivemos, pois há uma crescente desinformação acerca do que é o pentecostalismo clássico. Muitos irmãos, e principalmente essa nova geração dentro das Assembleias de Deus, não sabem de fato o que significa ser pentecostal. E é por isso que está havendo, não só por essa desinformação e ignorância interna, mas também por vários ataques internos a um enfraquecimento do que é realmente, de fato, ser pentecostal, das doutrinas pentecostais. E o pastor, comentarista da lição, foi muito feliz em colocar, em trazer à tona esse tema tão importante. Quero fazer a indicação de alguns materiais que considero essenciais para o conhecimento e o aprofundamento nas raízes pentecostais. E a primeira obra que quero lhe indicar é essa obra do pastor José de Oliveira, que tem como o título geral do livro aqui, Breve História do Movimento Pentecostal, dos Atos dos Apóstolos a os dias de hoje. Esta obra é publicada pela editora CPAD. Outro livro muito importante sobre as raízes do pentecostalismo, esse livro chamado Pentecoste, deste escritor consagrado que é o Robert Menzies, e esta obra também é publicada pela CPAD. Sobre um aprofundamento nas doutrinas pentecostais, eu tenho que indicar esse clássico, que é um livro do Meyer Pillman. Este livro é publicado pela Vida Acadêmica e o meu está todo marcadinho aqui. É um livro de teologia introdutório. Você vai ter acesso de forma introdutória às doutrinas da teologia pentecostal. E uma teologia mais intermediária e também um clássico, este livro do Stanley Orton, que é A Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, uma obra também editada pela CPAD. Para a composição desta aula, eu me utilizei também de algumas obras que não tenho elas aqui no formato físico, mas é super importante que você, principalmente você pentecostal, tenha essas obras em mãos. E elas são aqui, vou pegar na minha bibliografia para não esquecer nenhum detalhe a fim de que você compre a obra correta. Estas obras são, primeiro, um livro publicado por o Dr. Ed Wright, 2000 anos de cristianismo carismático, publicado pela editora Carisma. Também a Teologia Sistemática Histórica e Filosófica do Alistair McCraft, publicado pela Shed Publicações. E um livro excepcional do pastor José Gonçalves, que também é comentarista da casa da CPAD, e ele fez um livro em 2012, a quinta edição deste livro, chamado Rastro de Fogo. São obras que vão lhe dar uma visão mais consistente do que é o pentecostalismo. Tendo feito as indicações das referidas obras, quero mandar um abraço especial a todos os irmãos que são alunos da ferramenta EBD. Vocês têm total liberdade para interagir juntamente conosco lá na plataforma da ferramenta. Aos que estão assistindo esta pré-aula pelo YouTube, não se esqueça de seguir aquelas orientações básicas. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa o like logo no início do vídeo para nos ajudar. Você está recebendo material de graça e também de forma gratuita está nos ajudando. Ative o sininho para receber as notificações e, mais importante do que isso, conheça a ferramenta EBD, o link está na descrição do vídeo. O nosso texto áureo nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo de número 2, versículo 4. Na versão NVI, o texto diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas.
Presta atenção na ordem dos acontecimentos aqui em Atos 2. Eles ficaram cheios e um sinal desse enchimento foi justamente o falar noutras línguas. E estas línguas eram dadas conforme o Espírito Santo os capacitava. Na tradução, ou melhor, paráfrase NTLH, o texto pode ser lido assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Essas línguas aqui não são idiomas aprendidos, apesar que em Atos 2 houve uma manifestação das línguas com o propósito de evangelização, pois os discípulos falavam e as pessoas, judeus de várias nações ali presentes na festa de Pentecoste, ouvia eles glorificarem a Deus em sua própria língua materna. Houve um propósito evangelístico, mas essa língua aqui é algo dado, é algo recebido, não é algo aprendido em uma escola de idioma. O texto é bem claro quando diz que eles falavam conforme a capacitação, conforme o poder do Espírito Santo operado. E sobre o texto de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, eu quero destacar pelo menos aqui 5 princípios pentecostais. Dentro desse trecho, dessa perícope, desse recorte, está aqui uma das doutrinas mais belas do pentecostalismo, que é o batismo no Espírito Santo. Lógico que esse trecho de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, ele tem um contexto imediato, que é o que vem antes e o que vem depois, e ele também tem um contexto geral, não só à luz dos evangelhos, à luz do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, sobretudo o livro de Números, sobretudo as atividades do Espírito nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, nos livros proféticos, principalmente no livro do profeta Joel. E a gente tem um amparo escriturístico para falar sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, algo que vamos descrever mais à frente. Mas agora eu quero lhe dar aqui 5 princípios do pentecostalismo, e principalmente baseado nessa passagem aqui. Em primeiro lugar, o Pentecoste bíblico, guarde isso no seu coração, ele é marcado pela imprevisibilidade. A Bíblia diz que de repente veio do céu, e isso mostra este ar de algo imprevisível. Quando a gente fala sobre imprevisibilidade, nós estamos aqui e temos em mente que não foi algo ensaiado, não foi algo criado pelo homem, não foi algo provocado por um emocionalismo. Não, de repente veio de onde? Veio do céu. É imprevisibilidade e não irracionalidade. Então, o pentecostalismo, em primeiro lugar, é marcado por este aspecto. Em segundo lugar, o Pentecoste bíblico é marcado por verticalidade. Veio de onde? Esse poder, esse derramar, as línguas como que de fogo, isso veio de onde? Veio do céu. Verticalidade. O Pentecoste bíblico ocorre de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus até os homens. Em terceiro lugar, o Pentecoste bíblico possui uma voz. E essa voz, ela veio do céu como um som veemente e impetuoso. Este som que foi ouvido ali pelos discípulos, há alguns tradutores, há alguns historiadores e dicionaristas que dizem que é a mesma palavra para falar sobre o estrondo das águas no mar. Então veio do céu um som veemente impetuoso, não é barulho no sentido pejorativo, mas é um som específico de origem divina. Em quarto lugar, o Pentecoste bíblico, como eu gosto disso aqui, o Pentecoste bíblico produz fogo e não fumaça. Porque a Bíblia vai dizer, e foram vistas por eles línguas repartidas como que? De fogo. O Pentecoste moderno, infelizmente, em alguns lugares, está asfixiado por tanta fumaça. Não tem fogo ali, só tem fumaça. E fumaça inflama, fumaça adoece, fumaça mata. Mas o fogo, como símbolo do Espírito, ele purifica, ele santifica, ele retira o pecado, a impureza. E a gente está falando que o Pentecoste bíblico, ele é marcado não só por poder, mas também por santidade. Quando
ainda olhamos para esse movimento do Pentecoste, à luz das Escrituras, nós entendemos que o Pentecoste é teocêntrico. O Pentecoste não é antropocêntrico, não é focado no homem, nas vontades do homem, no desejo do homem, no pensamento do homem, no sonho do homem, não. O Pentecoste é marcado por esse aspecto centrado em Deus. A Bíblia vai dizer que, como consequência do enchimento do Espírito, ouve falar em línguas. E olha a reação das multidões presentes ali, as línguas que os discípulos estavam falando. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas que estes homens falam das grandezas de Deus. Então, receber o poder pentecostal não é receber poder para pregar uma mensagem chula. Desculpem o uso dessa expressão. Não é receber poder para pregar uma mensagem coach. Não, é receber poder para anunciar as grandezas de Deus e não os feitos dos homens. O termo Pentecoste, ele aponta para uma festa que foi estabelecida no Antigo Testamento, onde os judeus eles ofereciam a Deus os primeiros frutos de sua colheita. Pentecoste significa 50º. Essa festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Eles tinham aquele período ali de preparação e no Pentecoste eles se reuniam para oferecer a Deus a primícia de suas colheitas. Essa festa ficou conhecida também como Festa das Primícias e Festa das Colheitas. Alguns historiadores dizem que no dia de Pentecostes se festejava a entrega da lei no Sinai. O que é que está acontecendo aqui agora em Atos 2? Está acontecendo justamente a comemoração, a celebração da festa de Pentecostes. Jesus, ele ressuscitou e passou 40 dias ainda com os seus discípulos, aparecendo a muitos irmãos e confirmando a fé daqueles que estavam fracos. Depois de 40 dias, ele é recebido nos céus, à sua ascensão. Mas ele deixa uma promessa, Atos capítulo 1, versículo 8, de que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E depois que recebessem a virtude do Espírito, eles teriam uma missão muito específica. Seriam testemunhas em Jerusalém, seriam testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Eles esperaram 10 dias, estavam reunidos no cenáculo, quando de repente o poder do Espírito é derramado sobre eles. Glória a Deus! E quando nós falamos sobre esse aspecto do Pentecoste, se o Pentecoste para o judeu representava a festa da entrega da lei no Sinai e a gratidão pela colheita dos primeiros frutos da terra, para os cristãos, esta festa se tornou simbólica por ser a doação do Espírito de Deus com os seus maravilhosos dons em Jerusalém e também por ser a colheita dos primeiros frutos da igreja como resultado da pregação do apóstolo Pedro. Portanto, o título pentecostal está mais ligado ao evento cristão registrado em Atos 2 do que aos festejos judaicos. E este título, ele foi cunhado, este título ele foi direcionado aos irmãos que pregavam sobre o batismo no Espírito Santo. Alguns opositores do pentecostalismo, eles deram esse título como uma forma, às vezes até pejorativa. Não, eles são pentecostais para dizer que eles viviam a mesma experiência de Atos capítulo de número 2. E às vezes deram até esse título por gozação, mas foi um título que foi recebido com carinho, que veio a calhar. Pentecostais, aqueles que experimentam o mesmo derramado Espírito que os apóstolos, os discípulos de Jesus experimentaram em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos falar muito sobre o pentecostalismo. Eu me animo quando eu falo sobre esse assunto, porque hoje é terça, estou gravando essa aula numa terça-feira. E no domingo desta semana que se iniciou, né? Nesse domingo eu preguei sobre esse assunto em uma congregação. E Jesus batizou um irmão com o Espírito Santo. Era uma festividade simples, congregação com poucos membros, mas na hora da oração, essa promessa, ela se mostrou verdadeira, porque um dos irmãos que estavam presentes naquele ambiente recebeu o batismo no Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Quando o autor da lição ele fala nossa igreja, ele está se referindo à Assembleia de Deus. A casa publicadora
A CPAD, ela é uma editora da Assembleia de Deus. É uma editora que compactua com as doutrinas pentecostais, sobretudo aquelas anunciadas pela Assembleia de Deus. Eu sei que há muitas outras denominações cristãs que não são chamadas de Assembleia de Deus, mas creem na doutrina pentecostal. Glória a Deus. Quando nós falamos sobre esse distintivo do pentecostalismo, que é o batismo no Espírito Santo, eu entendo que no cumprimento desta promessa, à luz das Escrituras, os preconceitos eles são quebrados. Porque essa promessa, ela foi feita pelo profeta Joel, e Pedro, quando no advento lá de Atos 2, da descida do Espírito Santo, ele confirma, olha, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel já predisse lá na antiguidade, aleluia, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito. E olhe a quebra de protocolo, aleluia, olhe a quebra de preconceitos. Primeiro preconceito, o preconceito racial. Esta promessa é direcionada a toda a carne. Homens, brancos e negros, pobres e ricos, recebem, aleluia, aleluia, recebem essa promessa de Deus. Olha a quebra do preconceito sexual. Filhos e filhas, não é uma promessa direcionada aos homens, não é uma promessa direcionada às mulheres, mas não, filhos e filhas receberão esta promessa. Esta promessa, ela rompe o preconceito etário, porque os velhos e os jovens recebem do Espírito Santo. Eu já vi pessoas idosas sendo batizadas no Espírito Santo, bem como uma vez participei de uma festividade, uma igreja aqui próxima, lá em Morelândia, e na hora da oração para Jesus batizar no Espírito Santo, uma criança recebeu o batismo no Espírito Santo. Eu acredito que ela tinha ali entre 5 e 6 anos. Glória a Deus! Essa promessa é para todas as faixas etárias, velhos, jovens e crianças. Essa promessa, ela quebra os preceitos sociais, porque o texto vai dizer, tanto do profeta Joel como o mencionado por Pedro, que essa promessa é direcionada para os servos e para as servas. Além deste elemento distintivo mencionado, na verdade prática, o William Menzies, historiador pentecostal norte-americano, destaca 8 grandes características que marcam o movimento pentecostal. E elas são o enchimento do Espírito, o compromisso com o evangelismo e missões, aleluia, uma fé firme, expectativa, realidade, adoração entusiástica, comunhão enriquecedora e autoridade bíblica. Glória a Deus! Temos 3 pontos aqui e eles estão divididos assim, os pontos da lição. O Pentecoste bíblico é o primeiro ponto. O segundo ponto, o distintivo pentecostal de nossa igreja. E o terceiro ponto, mantendo a chama do Pentecoste, mantendo a chama pentecostal acesa. Dentro do nosso subsídio, eu dividi os pontos assim. O movimento pentecostal é o primeiro ponto. E conforme a gente for aqui expondo o primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto, você irá conhecendo os demais. Falando sobre esse primeiro ponto que traz aqui a proposição movimento pentecostal, uma pergunta precisa ser feita. O que é ser pentecostal? Pergunte aos seus alunos em classe para que eles deem uma resposta daquilo que eles acreditam ser um movimento pentecostal. Ouça as respostas e em seguida afirme com muita firmeza e com um sentimento de muita gratidão a Deus aquilo que é ser pentecostal. Primeiro, nós somos pentecostais. Nós pentecostais, somos cristãos. Os pentecostais são cristãos. Cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente. Fomos lavados pelo seu sangue para perdão de pecados e fomos batizados em águas, como sinal de nossa identificação com Ele na sua morte e ressurreição. Seguimos as suas palavras, guardamos as ordenanças, que é o batismo e também a Santa Ceia. Nós, pentecostais, somos evangélicos. E os evangélicos são aqueles que se identificam com os princípios dos evangelhos.
cremos no nascimento virginal, cremos na doutrina da Trindade, cremos que Jesus é Deus, cremos na doutrina da encarnação e da união hipostática, que ele encarnou, que ele se fez homem, e a doutrina da união hipostática é a doutrina que ensina que Jesus é Deus, mas também é homem. Nós cremos que a morte de Jesus é o único e suficiente sacrifício para pagar e apagar os nossos pecados. Cremos que a Bíblia é a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Cremos na grande comissão, portanto pregamos o evangelho a toda criatura. Um dos nossos pais fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, o Daniel Berg, ele já dizia em quase todas as suas pregações, ele falava um sueco ou um português meio sueco, e ele dizia assim: Jesus salva. Jesus, veja que o pentecostal ele é cristocêntrico. E veja Cristo no centro de tudo. Ele dizia, o Daniel Berg, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. E ele leva o homem para o céu. Glória a Deus. Nós somos pentecostais e nós mantemos a doutrina dos apóstolos e da igreja primitiva. O que é que isso quer dizer, irmão Murilo? Nós cremos no batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. É isso que é um distintivo pentecostal. O pentecostal, ele é firme na doutrina dos apóstolos. Ele é alguém que valoriza a comunhão, porque sem comunhão não tem corpo. Olhe uma consequência do avivamento pentecostal. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 2, versículo 42 ao versículo de número 44, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós pentecostais perseveramos na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Nós valorizamos a comunhão, porque sem comunhão não tem corpo. Nós somos litúrgicos, valorizamos a liturgia. A Bíblia diz assim: eles perseveravam também no partir do pão. Nós preservamos a ceia. Nós preservamos a liturgia. O povo pentecostal é um povo que gosta de oração. É por isso que a gente tem culto de oração, tem vigília, tem mini vigília, tem círculo de oração. É um povo que gosta de oração, é um povo que caminha de joelhos, é um povo que valoriza essa via de contato com Deus, valoriza a oração. Glória a Deus. Quando falamos sobre a questão de ser pentecostais, nós entendemos, somos pentecostais porque tememos a Deus. Nós valorizamos o temor. Ser pentecostal é andar em santidade diante de Deus e dos homens. Nós cremos em sinais e prodígios. Glória a Deus, é isso que em síntese é ser pentecostal. E já lhe adianto algo que vou falar lá no final. Ser pentecostal não tem a ver com histeria, de cair no chão e ficar... Cremos nas línguas, mas nós não somos adeptos de histeria, não somos adeptos de cai-cai, de reteté. Vou falar sobre isso aqui, porque ser pentecostal não é isso. Ser pentecostal é receber poder de Deus para ser testemunha, para evangelizar. Porque tem muita gente que é só um cai-cai, é só um roda-roda, é só um movimento, um fogo de palha, um negócio esquisito, e é aquela coisa toda, é só zoada, é só fumaça, mas não tem poder. O pentecostal é aquele que crê no batismo no Espírito Santo, é aquele que crê nas línguas estranhas, mas ele entende que as línguas são um sinal do batismo, mas o propósito do batismo é poder para evangelizar. Se você é um crente batizado no Espírito Santo, mas só fica falando em línguas e não compartilha a sua fé, não sai na campanha, não evangeliza, não tem poder de Deus na sua vida, você não está vivendo o propósito do batismo. Você está focando simplesmente no sinal. Glória a Deus, o caldo vai esquentar. Oh, glória a Jesus. Oh, como eu estou animado, irmãos, de falar sobre esse assunto. A gente vai tocar aqui em pontos históricos, aleluia, que enche o coração. Falando sobre esse distintivo do que é ser pentecostal, duas doutrinas se destacam. Primeiro, que é o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. E o segundo é a crença na atualidade dos dons espirituais. Os pentecostais, eles são
continuistas. Dentro do meio reformado, porque a gente tem aqui os reformados, nós temos os pentecostais, e dentro do meio reformado existem os carismáticos. A ala reformada está dividida em cessacionistas e continuistas. Existem os carismáticos, os irmãos que creem na atualidade dos dons, mas os carismáticos, diferente dos pentecostais, eles têm uma divergência no que é o batismo no Espírito Santo, porque eles acreditam que o batismo no Espírito Santo e o novo nascimento são a mesma coisa. O selo do Espírito, o novo nascimento, a regeneração é o batismo no Espírito Santo. E os pentecostais não creem assim. Eles creem que o batismo no Espírito Santo é algo que se recebe após a conversão, após o novo nascimento. Mas em âmbitos de continuismo, na crença dos dons espirituais, pentecostais e carismáticos seguem praticamente a mesma cosmovisão, a mesma linha doutrinária. Falando sobre o batismo no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo? Atente para essa definição. O batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente e completamente diferente do ato da regeneração ou do novo nascimento. Batismo no Espírito Santo e novo nascimento são duas coisas diferentes. O batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai. Joel, capítulo 2, versículo 28, Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Essa promessa é confirmada pelo Filho, porque Jesus é o batizador no Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer, palavras de João Batista, que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. E essa promessa é manifestada pelo Divino Consolador, Atos capítulo de número 2, versículo do 1 ao 4. Alguns pontos precisam ser esclarecidos aqui. Quando eu digo que o batismo no Espírito Santo, ele é diferente da regeneração, do novo nascimento, eu estou afirmando que esse batismo é algo que se recebe após a conversão. E nós temos base bíblica para asseverar, para embasar tal conceituação. Primeiro, quando o Pentecoste ele acontece em Atos capítulo de número 2, quem são as pessoas que estavam reunidas lá no cenáculo? A Bíblia diz em Atos capítulo de número 1, versículo 13 ao 14 o seguinte: e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Olha quem estava lá: Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, estava ali também Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é Judas Iscariotes. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós tomamos nota aqui que havia muitos discípulos presentes aqui também, além dos agora apóstolos. Havia muitas pessoas que acompanharam Jesus desde o início do seu ministério. E eram essas pessoas que estavam reunidas orando. Eu não posso crer que eles receberam a experiência do novo nascimento apenas em Pentecoste. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus soprou o Espírito sobre eles. Em João, capítulo de número 20. Jesus sopra, 20, versículo 21 e 22. Jesus sopra o Espírito sobre eles. Então as pessoas que estavam ali eram pessoas já nascidas de novo. E agora elas recebem poder do Espírito para serem testemunhas da ressurreição. Algo parecido acontece entre os samaritanos. Lá em Atos capítulo de número 8. Eles já tinham ouvido as boas novas, já haviam crido em Jesus e até tinham sido batizados. Mas quando Pedro e João chegam lá e estendem as mãos sobre eles, eles recebem o batismo no Espírito Santo. O mesmo acontece na casa de Cornélio. E também acontece com os discípulos na cidade de Éfeso. E mais um adendo faço aqui. Jesus, ele não recebeu, não foi cheio do Espírito para ser salvo.
para ser regenerado. Ele recebeu o Espírito para cumprir o seu ministério com poder. A Bíblia diz isso em Atos capítulo de número 10, versículo 38. Olha que versículo rico, glória a Deus por isso. 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não foi cheio do Espírito para nascer de novo. Ele foi cheio do Espírito para cumprir o seu ministério. Quais são as finalidades do batismo no Espírito Santo? Primeira finalidade, intensificar a nossa comunhão com Deus. Porque as línguas em Atos capítulo 2, isso é importante, guarde isso. Elas tiveram um propósito evangelístico. Foram línguas que os discípulos falavam e talvez, eu creio assim, eles não entendiam o que estavam falando, mas as pessoas que ouviam entendiam o que eles estavam falando. Até que disseram assim: não são galileus? Pessoas simples, pessoas indoutas, homens sem estrutura, sem ensino. Mas ouvimos eles falar e glorificar a Deus nas nossas próprias, na nossa língua materna. Há muitos casos na história da igreja e também atuais em que irmãos foram tomados em línguas onde eles não sabiam o idioma que estava falando. Lá no Recife nós encontramos muitas histórias de irmãos assim, que receberam o poder do Espírito Santo e de repente começaram a falar em línguas. Eles pensavam que estavam falando em uma língua de edificação pessoal, mas era uma língua entendível, era um idioma. E os gringos que estavam na orla entendiam o que ele estava dizendo: Jesus salva, aceite a Jesus para ir morar no céu. Há muitos casos na história da igreja de irmãos que iam evangelizar e recebiam dom de línguas e aprendiam o idioma, falavam das grandezas de Jesus no idioma que eles não conheciam. Mas as línguas, além desse propósito evangelístico, elas também têm um propósito de edificação pessoal. Porque essas línguas, elas também, além de se manifestarem em forma de idiomas conhecidos, elas são línguas de um idioma que ninguém conhece na terra. Mas, irmão Murilo, qual é a prova que você me dá disso? De que as línguas estranhas que se fala, que ninguém entende, é uma língua que vem do Espírito? Porque há um teólogo aí eu posso citar o nome dele aqui, o John MacArthur. Ele é um teólogo muito conhecido, mas ele peca de forma muito triste quando ele diz que as línguas que os pentecostais falam são línguas demoníacas. Qual é a hermenêutica? Qual é a exegese? Quais são os fundamentos de interpretação que ele tem para fazer tal afirmação? E mais, que Deus é esse que quando os seus filhos pedem o Espírito Santo, que quando os seus filhos buscam esta promessa do falar em línguas, esse Deus lhe concede um demônio? Que Deus é esse? Contraditando, sendo contrário, sendo opositor do John MacArthur, nós temos vários outros teólogos que também são calvinistas e nós os citaremos aqui. Mas o John MacArthur ele tem uma leitura muito equivocada do que são as línguas, do que é essa experiência que os pentecostais desfrutam. Eu vou ler um texto aqui e não vou me deter na explicação dele, porque senão vai ficar muito longo o vídeo desta pré-aula. Mas olha o que é que diz 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2. Lembre-se desse princípio hermenêutico. Contexto, contexto, contexto. O contexto determina significado. Se as línguas, nós cremos nas línguas xenolálias, que é uma manifestação de um idioma que o falante não conhece, mas a pessoa que ouve conhece. Mas também cremos na glossolalia, que é uma língua estranha tanto para quem fala como para quem ouve. Olha o que é que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Aí alguém vai dizer, essas línguas são idiomas, é o inglês, é o mandarim, é o hebraico, é o grego, é o espanhol, é o castelhano, é uma coisa ou outra assim. Não. O contexto determina significado. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a quem? Ele fala a Deus, porque ninguém o entende. Se fosse um idioma, alguém poderia entendê-lo, mas ele diz assim, em espírito,
fala, é uma fala em espírito. Em espírito, glória a Deus, fala de mistérios. Fala de mistérios. Não podemos negar a atualidade das línguas, a validade das línguas. Aí teve um irmão que disse assim: irmão Murilo, esse negócio aí de língua estranha, isso é histeria, é porque a pessoa tá lá e começa a ficar nervosa e com pouco ela começa a embolar a língua, é um emocionalismo. Meus irmãos, eu vi uma surda sendo batizada no Espírito Santo. Que coisa, irmão, que coisa bonita. Você sabe que a surda, chama surdo mudo, né? Ele não fala porque não escuta. Mas na boca sai som, eles vocalizam som. Mas se ela não escuta, é surda desde nascença. E no momento lá de congregação, no momento de adoração, ela recebe o batismo no Espírito Santo e começa a falar em línguas da mesma maneira, com línguas parecidas, semelhantes a uma pessoa que ouve e que escuta. Como é que você explica isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós cremos que a experiência, não fazemos da experiência doutrina, mas a doutrina, ela embasa, ela dirige, ela regula, ela autentica a experiência. Glória a Deus. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo, ele concede poder para ser testemunha de Jesus Cristo. Pedro, antes do batismo, negou Jesus diante de uma criada. A criada chegou assim e disse: tu estava com ele, não era? Tu é um deles. Eu com ele? De forma nenhuma. Mas agora, depois do Pentecoste, Pedro assume uma posição de liderança, se coloca diante de judeus de todas as nações e diz assim: esse Jesus a quem vocês crucificaram, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Deus o exaltou. Vocês precisam se arrepender. Bendito seja o nome de Jesus. O batismo concede ousadia, autoridade. O batismo também é um sinal para o mundo. As línguas são um sinal para os descrentes. Irmão Murilo, mas tem gente que quando está pregando, ele pega lá o microfone e se afasta porque não pode falar em línguas no microfone. Irmão Murilo, tem gente que quando vai falar em línguas, bota a mão na boca porque pode ser que o ímpio fique escandalizado por não entender. Irmão, o que escandaliza, o que traz escândalo é pecado, não é língua estranha não. Eu vi o pastor Joel Freire, missionário nos Estados Unidos, contando um testemunho de uma experiência da sua infância que ele teve contato com o missionário Eurico Bergstein. E o missionário de saudosa memória conta ao pastor Joel que ele chegava perto das pessoas e dizia assim: tu já falou em línguas hoje? Tu já falou em línguas hoje? Tu já falou em línguas hoje? É tão bom quando a gente recebe aquela alegria do Espírito e começa a falar em línguas, porque eu nunca vi uma pessoa cheia de tristeza tá falando em línguas, a tristeza não ir embora. Às vezes você tá ali chorando, triste, cheio de luta, cheio de prova, angustiado, tanta dor, tanta perseguição, tanta tribulação, mas de repente o Espírito vem e você começa a falar em línguas estranhas, você começa a conversar com Deus em mistério, e aquele choro que primeiramente era de tristeza, agora se transforma num choro de misto de riso, de alegria, de felicidade, de sentimento do sobrenatural. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As línguas também são para nossa edificação, como já falei. Quais são as qualificações para receber o batismo no Espírito Santo? Primeira qualificação para se receber o batismo no Espírito Santo: precisa ser crente, precisa de arrependimento. Uma vez me chamaram para orar para uns jovens receberem o batismo no Espírito Santo. Eu olhei para a qualidade dos jovens e pensei: preciso orar primeiro para eles se converterem, para depois receberem o dom do Espírito. Atos capítulo de número 2, versículo 37 e 38 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, aleluia, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisa-se de arrependimento. É a primeira qualificação para se receber o Espírito Santo, porque o Espírito não é dado ao ímpio, não é dado ao incrédulo, não é dado ao descrente. Há uma outra qualificação para se receber o Espírito, e ela se encontra em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, que nos diz assim:
Glória a Deus. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É preciso crer. A Bíblia diz em Marcos 16 e 17 que estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão em novas línguas. É preciso crer. Você precisa crer. Crer no batismo no Espírito Santo. É o primeiro distintivo da fé pentecostal. O segundo é a atualidade dos dons espirituais. E eu entendo aqui, à luz da doutrina bíblica, que há uma diferença entre habilidade, talento, virtude e dons espirituais. A habilidade é algo que desempenhamos bem porque repetimos muitas vezes. É algo que você, de tanto fazer, de tanto repetir, você adquire uma habilidade naquilo ali. Isso se chama habilidade. Habilidade não é dom espiritual. Em segundo lugar, nós temos o talento. O que é o talento? O talento, ele é uma inclinação natural. Há pessoas que estudam tanto para desenhar, elas adquirem uma habilidade. Mas há pessoas que já nascem com aquilo ali, com um talento nato para aquilo ali. Ela tem uma habilidade. Quem tem um talento específico em uma área como música, arte, escrita, fala, vai aprender com mais facilidade e desenvolver muito mais do que aqueles que adquirem habilidade. Por exemplo, eu não vou dizer que eu tenho habilidade, eu sei tocar, bater um violão. Eu estudei tanto para tocar um violão, mas só sei o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Faço só o básico do básico, uma habilidade adquirida. Mas tem gente que em 3 meses já sabe muito mais do que eu. Não é que ele se esforçou mais, é que ele já tem uma inclinação natural para aquilo ali. Então, talento também não é dom espiritual. Existem as virtudes. O que são virtudes? São qualidades desenvolvidas como a prudência no falar, a disciplina, a honestidade, aquela pessoa que é muito prudente na fala, aquela pessoa que se porta com muita disciplina. Isso são virtudes. Mas as virtudes também são adquiridas, as virtudes terrenas, porque há virtudes espirituais como fruto do Espírito que elas são geradas em nossa vida por meio da ação do Espírito Santo. Mas, no geral, a virtude também não é dom espiritual. O que são os dons espirituais? São capacitações que recebemos da parte de Deus para edificar a igreja e servir aos irmãos. E os dons estão divididos assim: dons ministeriais, conforme Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Uns deu para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esses dons foram dados com um propósito específico de aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo. Há os dons de governo. Lá em Romanos capítulo 3, versículo do 8... capítulo 12, versículo do 3 ao 8, que é profetizar, servir, ensinar, exortar, administrar, governar e exercer misericórdia. E há também os dons espirituais, que é a lista de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo do 8 ao 10, que são a palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento, o dom da fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir espírito, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Quais são os objetivos dos dons? Edificar a igreja. E por isso os dons são sempre necessários, porque a igreja precisa ser edificada. Os dons, eles têm um limite. E qual é o limite dos dons? É a edificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. E como pentecostais, nós afirmamos crer no batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons. Glória a Deus. Meu Deus, como o tempo passa rápido e eu preciso correr aqui. Desculpem, eu vou até aqui trazer aqui uma coisa que eu não faço para mim ver quanto tempo já tem de aula aqui. Já tem muito tempo de aula. Meu Deus do céu. Vamos lá, meus irmãos. Tópico de número 2, o pentecostalismo e a história da igreja. A doutrina dos dons como uma continuação que não cessou, ela é histórica. E nós podemos confirmar isso por meio de muitos acontecimentos e registros. Os dons não se confinaram ao primeiro século. Eles não ficaram restritos a um
tempo ali da igreja primitiva, mas eles perpassaram a história e são atuais ainda hoje. Escute esses relatos, vou passar muito rápido aqui. Justino o Marte, 100 depois de Cristo a 165 depois de Cristo. Justino é simplesmente o primeiro e mais importante apologeta cristão do segundo século. Em seu diálogo com Trifão de Constantinopla, ele escreve: pois os dons proféticos permanecem conosco até o dia de hoje. Em outro trecho do diálogo, nós encontramos as seguintes palavras: agora ainda é possível ver entre os homens e mulheres que estão entre nós os dons do Espírito de Deus. Irineu, bispo de Lyon, 125 depois de Cristo a 202, ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Irineu escreveu: pois verdadeiro e seguramente alguns expulsam demônios, outros têm visões do que acontecerá no futuro. Eles não veem, eles a veem e proferem expressões proféticas. Outros mais ainda curam os doentes por imposição de mãos, e eles ficam completamente curados. Irineu ainda relata: sim, além disso, como eu já falei, os mortos têm ressuscitados, até mesmo os mortos têm ressuscitados e permanecem entre nós por muitos anos. E o que devo mais dizer? É impossível enumerar os dons que a igreja tem recebido em todo o mundo no nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui Tertuliano de Cartago, 155 depois de Cristo a 220 depois de Cristo. E olha que eu estou omitindo aqui a Didaquê, que é um documento do primeiro século, que também traz essa ideia continuista. O Pastor de Hermas, que também é um documento baseado nas visões espirituais daquele homem. Mas voltando aqui para Tertuliano, já início do século III, destacado defensor da fé cristã e conhecido por ditados sábios e famosos como o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Ele escreveu em uma de suas obras as seguintes palavras: visto que reconhecemos os charismatas ou dons, nós também fomos dignos do dom profético. Ele afirma que vivia essa experiência carismática e, por que não dizer, pentecostal. Orígenes, o primeiro teólogo sistemático da igreja, 185 depois de Cristo a 254 depois de Cristo, em seu livro intitulado Contra Celsus, ele escreve: e alguns nas curas que realizam demonstram ter recebido por sua fé um poder maravilhoso, invocando somente o nome de Deus, invocando somente o nome do Deus de todas as coisas e de Jesus Cristo sobre aqueles que necessitavam de sua ajuda, além de algumas menções à sua história, pois por esses meios, nós temos visto muitas pessoas libertas de calamidades terríveis, da demência, da loucura e de diversas outras doenças que não poderiam ter sido curadas nem pelo homem e nem por demônios. Temos aqui ainda Novaciano, presbítero da igreja em Roma, 210 depois de Cristo a 280 depois de Cristo. Em seu tratado chamado A Trindade, ele escreveu: ele, o Espírito Santo, que coloca os profetas na igreja, instrui professores, orienta as línguas, concede poderes e cura, realiza maravilhas, oferece discernimento dos espíritos, confere poderes de governo, sugere conselhos e organiza vários outros dons que fazem parte do charismata, fazendo assim com que a igreja do Senhor se esmere e se aperfeiçoe em todo lugar com seus membros. Nós temos aqui também Antão, considerado pai do monasticismo, quando Constantino ele aceita o cristianismo e a igreja institucional começa a passar por um período de decadência. Parece que os dons eles desvanecem na igreja institucional, mas em vários outros lugares do mundo os dons estavam permanecendo naqueles movimentos de santidade, naqueles movimentos que não se conformavam com a deforma que a igreja estava vivendo. Alguns cessacionistas dirão: tá vendo aí, os dons cessaram em um período da igreja, por os dons terem desvanecido na igreja institucional, não significa que os dons cessaram, mas que a igreja esfriou espiritualmente, porque em vários outros lugares é contado, é registrado a continuidade dos dons, como no caso de Antão, como no caso de Hilarião de Gaza, 305 depois de Cristo a 385 depois de Cristo. Jerônimo, que foi escritor da biografia de Hilarião, chega a dizer que viu Hilarião, que houve relatos de que Hilarião orou
e acalmou o mar que estava agitado por um terremoto. Pessoas que foram curados de enfermidades incuráveis. Nós temos Agostinho, bispo de Hipona, um personagem muito citado por cessacionistas. Mas, a princípio, esse gigante da fé, ele chegou, de fato, a ser resistente à contemporaneidade dos dons e das línguas, mas em sua vida intelectual e teológica mais madura, quando ele adquire mais experiência de cristianismo, ele chega a relatar o seguinte: pois até agora mesmo os milagres são operados no nome de Cristo. Glória a Deus. Ele escreve em outra parte: estou tão apressado pela promessa de terminar logo este trabalho que não pude relatar todos os milagres que conheço. Nós temos o caso de Gregório Magno, 540 depois de Cristo a 604 depois de Cristo. Gregório foi um ilustre personagem que chegou a ser prefeito na cidade de Roma. E ele conta um testemunho de um jovem que ressuscitou dos mortos, o irmão Marcélius. Esse testemunho está escrito aqui no subsídio. Nós temos ainda o ministério de Bernardo, 1090 depois de Cristo a 1153 depois de Cristo. Estou sendo muito seleto, deixando de lado muitas histórias. Um dos milagres registrados pelo ministério de Bernardo foi justamente a cura de um garoto que era cego desde a infância. Nós temos dentro do período medieval vários movimentos pré-reformas que experimentaram o poder do Espírito. E dentre os grupos que poderíamos citar, damos aqui ênfase aos cátaros e aos valdenses. Temos Martinho Lutero. Quantas histórias não teríamos aqui para contar de Martinho Lutero? Mas uma delas é que em certa ocasião Felipe Melanchthon, amigo seu, adoeceu severamente e estava à beira da morte. Lutero orou fervorosamente, segurou a mão de Melanchthon e disse: tem de bom ânimo, Felipe, tu não morrerás. Mais tarde, Melanchthon escreveu: eu deveria estar morto se eu não tivesse sido reivindicado das mãos da própria morte pela voz de Lutero. E há vários testemunhos dessa natureza sobre a vida de Lutero. Vários movimentos e pregadores que creram na contemporaneidade dos dons espirituais. Poderíamos citar os anabatistas, os quakers, os pietistas, os morávios, há teólogos antigos e atuais como John Wesley, F.B. Meyer, Dwight Lynd Moody, Dr. Martyn Lloyd-Jones, teólogos calvinistas como Wayne Grudem, J. Parker, John Piper, J. Carson, Tim Keller, Paul Washer, Hernandes Dias Lopes creem na continuidade dos dons. Nomes importantes para o pentecostalismo que conhecemos hoje. Não dá para citar todos aqui e descrever a história do movimento pentecostal. Mas guarde esses nomes: Charles Fox Parham e a Escola Bíblica de Bethel, William Joseph Seymour, um negro. Quando eu digo negro, assim, dou ênfase a isso, eu falo dos dias em que ele viveu, onde o racismo era muito grande. Ele não podia entrar no templo para ouvir Parham pregar o evangelho, pregar a doutrina pentecostal. Mas Seymour disseminou a doutrina pentecostal para o mundo através do avivamento da Rua Azusa. E aqui no Brasil, nós temos dois nomes aqui que se destacam, que são Daniel Berg e Gunnar Vingre. Se você é assinante da ferramenta EBD, lá no material complementar, eu deixei exclusivamente para você uma imagem ilustrativa trazendo o nome ali, o registro de todos os fundadores do movimento pentecostal nos 27 estados de nossa federação. Por último, finalizando, os ataques à fé pentecostal. Qual é o primeiro ataque que visa enfraquecer o pentecostalismo? É a teoria cessacionista. O verbo cessar significa literalmente fazer parar, deixar de existir. A teoria cessacionista é a cosmovisão de alguns grupos cristãos que defendem parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, mas cessaram sua atividade ainda no período da igreja primitiva. Os proponentes dessa cosmovisão, da cosmovisão cessacionista, não desfrutam de uma hermenêutica sólida, nem tampouco de um amparo escriturístico e histórico. E eis alguns argumentos dos cessacionistas. Eles dizem: os dons só eram necessários enquanto o cânon das escrituras não estava fechado. Essa afirmação ela está errada por pelo menos dois motivos. Guarde isso aí. Primeiro,
Os dons não visam substituir a autoridade e a supremacia das Escrituras, visto que a sua operacionalidade deve estar subordinada ao crivo da palavra. Em segundo lugar, o texto utilizado pelos cessacionistas, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, não se refere ao cânon bíblico, mas ao retorno de Cristo. E até Jesus voltar em sua vinda gloriosa, os dons, eles continuam e eles são necessários. E tem até calvinista por aí em vídeo na internet, lá no Vejam Só, que é um programa de debate teológico, que chegou a afirmar que não precisamos de nenhum texto das Escrituras para confirmar que os dons cessaram. Então eles não têm base escriturística. Em segundo lugar, nós temos outro ataque ao pentecostalismo, que é uma associação desonesta que se fazem entre o pentecostal clássico e o neopentecostal. A palavra neopentecostalismo é usada para designar todo o movimento que surgiu na década de 60 e 70, que difere do pentecostalismo clássico. A terceira onda, como são chamados, enfatiza a saúde perfeita, porque se você adoecer, você está em pecado. O pentecostal clássico não crê nessa heresia. Eles defendem a teologia da prosperidade, o triunfalismo e práticas esotéricas ou práticas ocultas, como um misticismo muito demasiado. O neopentecostalismo possui cognomes bem familiares quando pesquisamos sobre o assunto. E para você não se confundir com palavras diferentes do que estamos falando aqui, esses cognomes são Movimento da Fé, Teologia da Prosperidade, Confissão Positiva e Quebra de Maldição. Os neopentecostais são marcados por abertura doutrinária e inovações, também bizarrices. Os pentecostais clássicos, digo isso com muita propriedade, não compactuam com as doutrinas da unção do riso, cai no espírito, isso é heresia. Teologia da prosperidade, heresia. Confissão positiva, heresia. E o chamado reteté, nós não cremos nisso. Que fique bem claro, os cultos nesses lugares não são bíblicos e nem pentecostais, pois entrevistam demônios, não pregam a Bíblia e focalizam em rodar e cair no chão. O pentecostal, ele está marcado por uma pregação bíblica, ele valoriza as Escrituras. Em segundo lugar, esses movimentos neopentecostais enfatizam de forma demasiada o misticismo. Nesses ambientes, a experiência se sobrepõe à Bíblia. E nós, pentecostais, não cremos assim. Nós cremos e professamos que, embora os dons sejam atuais, a igreja não é criada por revelação e nem por profecia, mas pela palavra de Deus. É algo que o nosso pastor presidente aqui em Pernambuco, pastor Ailton José Alves, sempre diz nos cultos de doutrina. A igreja é guiada pela palavra. A palavra, não misticismo, não profecia, não profetada, não, nada disso. Então, muitos querem ridicularizar o pentecostalismo porque fazem essa associação indevida com os neopentecostais. E alguns reformados desonestos costumam fazer isso. Mostrar um culto neopentecostal e generalizar, dizendo que aquilo ali é pentecostalismo. Não. Neopentecostal é diferente de pentecostal. E por último, nós temos um academicismo, que é justamente aquelas pessoas. Não que eu seja contra a formação acadêmica. Eu estou me formando academicamente e pretendo ir até o fim nessa formação acadêmica. Ir para mestrado, e se tiver a oportunidade de doutorado, fazer também. Mas há um academicismo no sentido pejorativo da palavra, de pessoas que tentam racionalizar o sobrenatural, que tentam utilizar o laboratório do liberalismo, que é o cientificismo, como um meio hermenêutico para determinar aquilo que é teologia. Aquilo que é doutrina bíblica, que deve ser crido pela igreja. Tem muita gente fazendo isso, inclusive no nosso meio. Pessoas que estão no nosso meio que falam mal das línguas, que falam mal do batismo, que falam mal dos dons, que falam mal de tudo. É o conhecimento que não somou, mas que inchou. É o conhecimento que não te dobrou aos pés de Jesus, mas que te tornou soberbo. E esse movimento, uma característica desse movimento academicista, é fazer teorizações baseadas em frustrações pessoais. É por isso que na internet nós temos muitas pessoas, muitos teólogos de internet, que eu poderia citar o nome aqui de alguns, mas eu não vou citar. Teólogos de YouTube que são ex-pentecostais,
que agora falam mal da igreja, onde receberam inicialmente o evangelho. Tiveram experiências frustradas no pentecostalismo e lá nessas experiências frustradas eles fizeram uma teologia a partir dessa frustração. Nós temos aqui, dentro do material complementar dos que estão assinantes da ferramenta EBD, um artigo do Gutierrez Fernandes. Eu separei lá para você ler esse artigo e ele é uma resposta a um desses teólogos que falam mal das línguas e do batismo no Espírito Santo. Concluindo, meus irmãos, porque se fosse para falar desse assunto aqui, eu falava 1, 2, 3 horas. Pulei muita coisa aqui, mas preciso concluir. E eu concluo com muito entusiasmo, né? Entusiasmo por falar desse assunto tão glorioso, aleluia, que é falar da fé pentecostal. Eu concluo dizendo que se você é batizado no Espírito Santo, o poder de Deus precisa ser evidente na sua vida. Não é só falar em línguas, mas é ter poder de Deus para ser testemunha, para falar o evangelho. Se tu é um crente 3S, sentado, salvo e satisfeito, e é batizado no Espírito Santo, você não está vivendo o propósito do batismo. Então você precisa de poder de Deus. A gente foca muito no sinal, no falar em línguas, mas tem que focar no batismo, na presença do poder, para ser testemunha. Em segundo lugar, se você não é batizado no Espírito Santo, busque essa promessa porque ela é para você. Essa promessa diz respeito a você. Busque ela com fé no nome de Jesus e eu creio que Ele vai lhe batizar no Espírito Santo. Meus irmãos, assim eu concluo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical com aquele sentimento de satisfação, mas também que se tivesse mais tempo falaria mais sobre esse assunto. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e não se esqueça, abra a jaula.